Oi, oi, oi! Tivemos um enorme problema técnico aqui com a internet, mas absolutamente nada que a persistência, o foco e a determinação não resolvam. Eu tardei, mas cá estou! Sejam muito bem-vindas, mulheres! Vamos dar continuidade à nossa aula, ao nosso encontro na caverna. Oi, querida! Oi, Rê! Oi, Marciele, tudo bem? Oi, Dani. Olha, meus assistentes já avisaram, as meninas estão mandando mensagem. Eu falei, eu já vou entrar. Deu pane, travou tudo. Hoje eu vou ficar só com vocês aqui no Instagram. Oi, Gabi, bem-vinda, querida. Vou ficar só com vocês aqui no Instagram, porque travou tudo e tive que desligar e reconectar, enfim. E a gente vai dando prosseguimento aqui. Que delícia, gente. Quanta gente linda. Olha aí, Dida, Rê. Oi, Cleusi, Rábia, meu bem. Moçambique na área, que delícia. Oi, Carlinha. Tudo bem com vocês? Como estamos? Quero saber como é que vocês ficaram de ontem para hoje. Qual foi o impacto, né, da aula de ontem, impacto emocional? Coloca aí para mim, preciso saber de vocês. Como vocês estão sentindo, percebendo isso tudo? Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão se sentindo? Conta pra mim, caiu alguma ficha, alguma sacada, alguma catarse? Como é que tá sendo? Oi, boa noite, Maria Cris. Quem é que tá se sentindo diferente, gente? Quem já deu aí uma expandida na consciência, uma ampliada nas percepções? Hoje a gente vai avançar, vamos falar de algo muito interessante. E eu escolhi um tema bem inusitado para nossa aula de hoje, o nosso terceiro encontro, né? Carlinha tá dizendo que tá super pensativa. Muito bom, querida. A introspecção, né? A reflexão abre muitas portas. Então é sinal que a gente já começa a integrar e aceitar que tem algo que realmente não tá legal, emocionalmente falando, internamente falando, e é essencial a gente olhar para isso. E a aula de hoje é exatamente sobre isso, né? O tema é exatamente esse. Tropecei em algo, deixa eu ver mais de perto. Desafiadora, Cris está dizendo. É isso aí, Cris. É desafiador e a gente precisa ser corajosa, a gente precisa ter coragem para poder caminhar na vida, coragem para mudar, para transformar, senão a gente absolutamente não consegue dar volta nesse monte de nozinhos que muitas vezes a gente acaba criando e fortalecendo, né, com a nossa inconsciência. Oi, Adri, boa noite, bem-vinda. Entrei mais um pouco na caverna, que delícia, Macris, isso aí. Chegou, Adri, que bom. Então, gente, hoje a gente vai falar, a gente vai realmente caminhar um pouquinho mais para dentro da caverna. Vamos caminhar um pouquinho mais fundo, né? Mas com muita certeza, com muita vulnerabilidade, predisposição emocional, para que a gente possa olhar, se permitir reconhecer o que precisa ser olhado, reconhecer o que precisa ser reconhecido, mas de um espaço de não julgamento, tá? De um espaço de neutralidade, de um espaço como se a gente estivesse dando nosso ombro amigo para uma pessoa que a gente ama muito. Então a gente não julga, a gente não critica, porque muitas vezes a gente pega o açoite, ó, faz assim, né? Com a gente. Mas antes de tudo a gente precisa entender que somos pessoas que estão no seu processo de busca, no seu processo de evolução, no seu processo de autoconhecimento. Então, absolutamente, não tem como a gente simplesmente cobrar condições, posturas, padrões de comportamento de quando a gente não tinha consciência que a gente tem hoje, né? De uma forma ou de outra, cada uma vem com a sua caminhada, ou pelo amor, ou pela dor, ou de forma consciente ou não, mas todas estamos caminhando, né? Todas estamos buscando algo, e é por isso que estamos aqui juntas.
E eu quero convidar vocês também a estender essa possibilidade, essa oportunidade para outras mulheres. Então vamos usar a flechinha que está aqui para convidar outras mulheres, tá? Compartilhar com elas agora esse momento, essa oportunidade, para que elas possam também se beneficiar e vir aqui também beber um pouco dessa fonte, né? Pegar uma carona dessa energia gostosa, acolhedora, tá uma vibe muito gostosa nessa caverna. Olha, já tô aqui no clima meia luz, não é à toa. Ai, meu Deus, que barato. Vamos lá. A Adri tá dizendo, hoje ela entende, tem consciência, exatamente. Maria Cristina tá falando que os emaranhamentos são muitos, mas estou me permitindo olhá-los amorosamente. É isso, Cris. É exatamente isso, sabe? A gente precisa aprender a se olhar com muito amor, com muita gratidão, com muito entendimento de que o que a gente faz é o melhor que a gente consegue fazer com a nossa consciência, com tudo aquilo que nos chega. Olha aí, a Cleusi, minha aluna querida, abri a caixa preta, agora entrando na caverna, autoconhecimento constante. É isso, meu bem. Encarar as sombras e descobrir as maravilhas, isso nos eleva. Perfeito. Isso aí. Muito lindo, Cleusi, é exatamente isso. Então, nós hoje vamos caminhar um pouquinho mais adiante. Estamos juntas nessa aventura, nessa experiência dentro da caverna, mas ainda tá muito escuro ali, sabe? A gente começa a ver poucos vultos, né? A gente começa a enxergar uma luz muito nebulosa, tudo muito estranho. A gente não reconhece aquele lugar, não reconhece aquele espaço que muitas vezes é assustador, é sombrio, e a gente acredita que não há absolutamente nada que possa ser feito. Mas há muito que possa ser feito. A Adriana está dizendo que se aceita do jeito que é. É isso aí, sou o que sou, exatamente. E aí, quando a gente se aceita, a beleza da autoaceitação é a gente entender que a gente está num fluxo contínuo, ininterrupto, evolutivo. E esse fluxo contínuo, ininterrupto, evolutivo, ele traz coisas incríveis pra gente. Uma das coisas incríveis que ele traz é essa possibilidade, né? Essa oportunidade de simplesmente conseguir se descobrir, conseguir se conhecer, sabe? Conseguir se perceber, conseguir se amar, se respeitar, apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar dos tropeços, porque todas tropeçamos em algum momento na vida, né? É entender que tudo isso faz parte de um processo e que se esse processo evolutivo hoje não é pelo amor, a gente precisa entender que isso também, de uma forma ou de outra, foi uma escolha nossa. E aí muitas vezes a gente precisa cair para aprender a levantar. Mas quando a gente tem consciência, a gente não precisa mais cair. No máximo a gente vai tropeçar, né? No máximo a gente vai derrapar. E se cair, a gente também tem força para levantar, sabe? Eu acho que a maior beleza é exatamente essa. É ter esse entendimento, essa clareza emocional de saber que absolutamente nada tá escrito em pedra. É entender que absolutamente nada tá errado. Os caminhos que você trilhou foram caminhos totalmente essenciais, importantes para você, para sua vida, para você poder chegar onde você está hoje. E tudo bem, sabe? A gente tende muito a ficar se comparando, né? Isso é uma coisa horrível, ficar se comparando com as pessoas, comparando com quem está do lado, se comparando com o irmão, com primos, enfim. Isso cria uma ansiedade, um ranço de competitividade terrível. Porque simplesmente a gente não entende que o outro é o outro. E você é você. O outro é o outro com todo o universo dele, com toda a história de vida e trajetória dele. E você é você com a sua individualidade, com a sua peculiaridade. E muitas vezes a gente não entende isso. E isso é um problema sério.
Porque a gente quer viver a vida que não é a nossa. A gente quer viver a vida de uma outra pessoa. E se eu estou vivendo uma vida que não é a minha vida, gente, como é que eu vou ter os meus aprendizados? Como é que eu vou passar pelo meu processo evolutivo? Não tem como. Eu vou estar queimando etapa. Ou eu vou estar vivendo uma história que não é a minha história. Não é uma história que foi conscientemente criada por mim, narrada por mim. E aí a gente passa a viver muitas vezes uma história que é de uma outra pessoa. E assim surgem os personagens. Vocês já ouviram falar em vários. O Walt Disney, então, é danado para criar isso. E depois a gente fica achando que a vida é daquele jeito. A gente passa a vida inteira tentando se encaixar, tentando se enquadrar. Esse é um grande problema. Deixa eu ver aqui. O que foi que ela colocou aqui, Adriana? A gente pensa que controla tudo, mas não é bem assim, verdade. E se pergunta, isso é bom pra mim, o que eu ganho com isso, o que eu perco com isso. É isso aí, Adri. Agora, o grande desafio, tá? E muitas vezes a gente não conseguir fazer essas perguntas, né? Porque a gente, na verdade, a gente não se questiona, a gente tá tão preocupado com o mundo lá fora, com o outro, né? Com o vizinho, com a vida que o vizinho tá tendo, com a vida que ele tá levando, que a gente absolutamente não olha para isso. A gente deixa de viver a nossa vida para poder viver uma vida de uma outra pessoa. A gente passa a viver uma realidade de uma outra pessoa, que não necessariamente é aquilo que a gente quer viver. O mais triste de tudo é isso. E aí a gente passa a viver uma vida de mentiras, de mentirinha. Uma vida que não é a vida mais adequada para você, no sentido de algo que é consciente, que foi você que criou. A gente passa a criar personagens, a desenvolver identidades. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E sabe por que isso é muito ruim? Porque, na verdade, você começa a desempenhar papéis que não são papéis seus, intencionalmente, eu diria. A gente passa a desempenhar papéis que são papéis que, muitas vezes, são papéis que a gente está desempenhando para poder cumprir tabela. Agora sim, estamos também ao vivo no Facebook. Então, se alguém quiser ir para o Facebook, galera do Instagram, né, lá tem os slides, tem, enfim. Então, quem quiser entrar na fanpage Rua Monet Transconstruindo Vidas, olha, transformando vidas, fiquem à vontade, tá? Porque lá agora a gente tá ao vivo na nossa terceira aula do dia de hoje. Então, é exatamente isso. A gente começa simplesmente a desenvolver papéis, a desenhar um formato de vida que muitas vezes não é aquilo que a gente quer. E aí, é um grande problema. E sabe por que é um grande problema? Porque simplesmente a gente bate de frente com um paredão. Um paredão emocional. E aí é que a porquinha torce o rabinho. Aí é que vem o problema. Porque esse paredão emocional, ele absolutamente não deixa você se mover. Esse paredão emocional, ele faz com que você fique totalmente cega, acreditando que não tem para onde ir, que não há absolutamente nada diferente que você possa fazer, escolher ou decidir na sua vida. Quando, na verdade, há uma infinitude de possibilidades. Mas quando a gente bate nesse paredão, ele tá cheio de dores, de tristezas, de lamúrias, cheias de crenças que são totalmente autodestrutivas, crenças totalmente limitantes e debilitantes. Crenças que simplesmente fazem com que você se sinta completamente estática, sabe? Imóvel.
faz com que você acredite que realmente a vida é daquela forma e não tem para onde você correr. E assim muitas desenvolvem a tal da síndrome da Gabriela, né? Que se fala muito, eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. E na verdade, essa linha de pensamento vai totalmente de encontro ao que é a vida, que é movimento, ao que é a existência, que é movimento. Então, se você simplesmente não para olhar para dentro, a gente começa a ter a médio e longo prazo, e dependendo da pessoa, da psique emocional também da pessoa, a curto prazo, grandes problemas. Então é aquela pessoa que ela se torna totalmente difícil até de se relacionar com as pessoas. Relacionamento interpessoal, falo do relacionamento afetivo, familiar, porque para ela é difícil se conectar, é difícil assumir os erros, as dores, é difícil se colocar numa posição que não é uma posição toda poderosa, porque o mundo lá fora faz com que a gente crie esses personagens, né? Aliás, os personagens já estão na TV, estão nos gibis, estão nas revistas, e a gente acaba querendo entrar naquilo e viver aquela realidade. Uma das personagens que mais ferra a mulher é a Mulher Maravilha. Essa mulher que tem que dar conta de tudo. Essa mulher que tem que ser infalível. Essa mulher que tem que estar aqui, pegar a bola, chutar, atravessar o campo todo para chegar do outro lado, para agarrar. E isso acaba, destrói. Porque a gente não tem absolutamente que dar conta de tudo, todo o tempo. Não temos. Tem coisas que realmente fogem do nosso controle. Tem coisas que realmente não dão certo da forma que a gente gostaria. Mas você vai fazer o quê? Você vai se desesperar? Você vai se desequilibrar? Você vai desistir? Ou você simplesmente vai meter o pé no freio, cabeça fresca? O que é possível fazer agora? Porque os desafios vêm. Eu demorei quase 20 minutos para conseguir entrar, acho que talvez até mais. E com a equipe me ajudando do outro lado. Então, imagina, se eu ficasse aqui, travasse, não, meu Deus, não vou fazer, como é que vai ser? Mas as instabilidades, as intempéries, os desafios, eles fazem parte da vida, é vida real, não é novela. E aí a gente conhece uma perfeição, né? Uma pseudo-perfeição, que é esse mundo fictício das novelas, e a gente começa a achar que a nossa vida também tem que ser assim. E aí dá-lhe de colocar máscara em cima de máscara. Personagens em cima de personagens. Ou personas em cima de personas. E como é que fica a vida dessa forma? Como é que eu lido com as minhas emoções? Tem mulheres que são competitivas aqui, gente? Coloca pra mim aí, por favor. Coloca aqui vocês, Instagram no chat, Facebook, coloca aí pra mim. E tem mulheres que são competitivas? Ou vocês lidam bem com a frustração, lidam bem com aquilo que não rolou da forma que vocês queriam? Ou mexe com o brio, né? Tem um lado bom, que é um bonzinho que mexa com o brio, né? Porque a gente também tem que querer se superar. A gente tem que querer sair do outro lado. A gente tem que querer ir pra cima. Tem que querer tirar o melhor de si. E se a gente simplesmente não tira esse melhor, a gente vai viver ali, naquela linha mediana, naquela linha reta. Que, de novo, vai totalmente de encontro ao que é a vida real. Vai totalmente, de encontro ao que é a gente ter experiência terrena. Olha aqui, ó. Carlinha tá dizendo, hoje, se posso, faço, se não, relaxo.
E assim acabamos adoecendo. Exatamente, querida. Exatamente. Esse é o grande problema. Olha, a Dida tá dizendo que até já fui competitiva, 100%, mas hoje estou querendo o melhor de mim. Isso aí. Carlinha, eu como boa Ariana. Ai, a Ariana é danadinha. Sou super competitiva, mas passei a pisar um pouco no freio. Ah, que máximo. Muito bom, Carla. E é interessante, né? O gostoso do autoconhecimento é exatamente isso. É a gente parar, olhar, sentir as nossas emoções, ver onde a gente consegue ajustar, onde eu preciso acelerar, onde eu consigo dar uma freada, para que eu possa tirar o melhor de mim. É exatamente essa a ideia. Agora, quando a gente se depara com esse paredão emocional, significa que você já está com o seu potinho, ó, lotado, meio querendo transbordar, e muitas vezes já transbordado. E isso é um problema, gente, porque quando o potinho fica cheio, ele transborda de sensações ruins, de sentimentos ruins, de emoções ruins, de crenças ruins. E é assim que muitas pessoas entram em depressão. É assim que muitas pessoas têm crises de ansiedade, transtorno obsessivo, compulsivo, pânico e por aí vai. É uma necessidade tão grande de controlar, de não falhar, de não errar, de estar ali, de ser 100, de isso, daquilo outro, que se torna uma obsessão, uma loucura. Olha, a Adri tá dizendo que era assim, queria dar conta de tudo. Hoje, se der, eu faço, se não der, tudo bem. É isso aí. E aí é muito interessante, sabe? A gente tem que estar o tempo inteiro se observando, sabe? Se observando o nosso sentir em estado contemplativo, em estado apreciativo. E o que significa isso? É como se você estivesse observando uma outra pessoa. Essa outra pessoa é você mesma. Então, é como se você estivesse o tempo todo olhando para uma outra pessoa, que essa outra pessoa é você. Então, você começa a observar quais são os comportamentos, quais são os sentimentos dessa pessoa, né? O que está acontecendo nesse mundo interno dessa pessoa, quais são as emoções que as guiam, quais são os valores dela. E aí, quando a gente começa e reconhece, primeiro, antes de tudo, para a gente poder conseguir transpor esse paredão emocional, a gente precisa reconhecê-lo. Reconhecer que a gente se vê limitada para fazer determinadas coisas, para tomar determinadas decisões, para começar certos projetos, porque o tempo inteiro a gente fica se boicotando. O tempo inteiro a gente fica contando historinha triste pra gente, para tentar se convencer de por que eu não estou fazendo aquilo. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já ficou contando, justificando a sua inércia, justificando os seus medos, justificando, contando historinha para você mesma, para não avançar, para não ir adiante? Porque sabe que se avançar, se for adiante, começa a doer, né? Ai, meu Deus, mas eu não posso fazer isso porque eu acho que eu nem sou tão boa. Ai, mas se alguém perguntar, se alguém falar, se alguém criticar, eu vou desmontar. Ai, mas eu preciso estar aqui que nem Capachão, que é para as pessoas olharem para mim. As pessoas precisam gostar de mim, porque eu mesma não gosto. Então são tantas as histórias que a gente conta pra gente. E atrás dessas histórias tem muita tristeza, tem muita dor. Muitas vezes tem muitas crenças, muitas limitações. E limitações que são limitações autoimpostas. São limitações que a gente acabou assumindo como realidade pra gente, como verdade, verdadeira. Ou porque alguém contou, ou porque alguém falou, ou porque. E a gente pega e faz o quê? Pá! Foi fulano! Mas quem mandou a gente acreditar? Quem mandou a gente aceitar? A gente assumir aquilo como verdade?
Se eu assumo aquilo como verdade em alguma instância, alguma pessoa falou algo que me incomodou aqui dentro, amores, vamos encarar. Você em algum grau acredita nisso. Goste você disso ou não. Mas se incomodou, é porque encontrou ressonância no seu inconsciente. Então, a gente precisa olhar mais de perto, pegar aquela lupa esperta e olhar mais de perto para essas dores, para esse paredão emocional. E a gente avança um pouquinho e a gente começa a entrar nas dores e nos fantasmas. Eu ia dizer fantasmas do passado, que na verdade não são fantasmas do passado, são fantasmas, do presente. São fantasmas do aqui e agora. E por que não é passado? Porque você está carregando. Teu passado é presente, é hoje, aqui e agora. E se a gente simplesmente não olha para essas dores, se a gente não acolhe essas dores, a gente simplesmente se condena a viver uma vida meia boca. A Dri tá dizendo que tem que achar um culpado, exatamente. A Dida tá dizendo que a gente passa a acreditar na nossa mentira. É isso aí. Tem uma frase de um dos soldados lá da época de Hitler, eu esqueci o nome dele agora, que ele falava que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. E é assim que a gente acaba absorvendo, é assim que as crenças são moldadas. Você vai vendo, você vai ouvindo, você vai sentindo repetidamente aquela situação. Pronto, o programa já está prontinho, rodando no teu inconsciente. E a gente nem sabe disso. A gente só sabe disso quando a gente dá com os burros na água, tenta fazer alguma coisa, tenta se mover e fala, opa, não tá indo, eu tô na areia movediça. O que tá acontecendo? O que tá rolando por aqui? Mas fato é que se a gente não parar e não olhar para as nossas dores, para os nossos medos, para os nossos fantasmas e acolhê-los, não adianta jogar para baixo do tapete. Não adianta deixar para depois. Não adianta, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu penso, depois eu decido. Não adianta. Carlinha tá dizendo que passou a noite toda pensando sobre minhas dores, que eu não acolho e continuo sofrendo por isso. É isso, meu bem. Que bom. Que bom que você está olhando para elas. E é exatamente esse o processo. A gente precisa colocar luz nas nossas dores. Pegar aquela lanterninha de minerador, né? Que é aquele chapéuzinho, coloca aqui. E olhar para isso com muito carinho, com muita reverência e gratidão, porque essas dores te trouxeram até o momento de hoje. Essas dores fizeram você ter o resultado que você teve na sua vida. Goste você dele ou não, mas ele te serviu para alguma coisa. Tanto é que você está vivendo dessa forma até hoje. Essa é a parte mais incrível. E é só por isso que a gente precisa ter gratidão pelas nossas dores, gratidão pela nossa sombra, pelos nossos fantasmas, por tudo aquilo que a gente sonhou, por tudo aquilo que a gente desejou fazer e que muitas vezes não fez, porque não deu certo, porque não deu tempo, enfim. Mas isso estava te protegendo, esses bloqueios emocionais, eles surgem como proteção de algo. E geralmente o que está por detrás é o medo.
medo de não agradar, medo de ser reprovado pelas outras pessoas, medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de não ser bom bastante, medo de não saber, medo de não conhecer, medo de não entender, medo de não servir. Medo nas suas mais variadas esferas, formas e possibilidades. Imaginem. Medo, medo, medo. E o que a gente faz com o medo? Tal qual aquelas pessoas que ainda estão presas na caverna, na inconsciência, achando que só existe uma única saída para tudo, que só existe uma única possibilidade para tudo. Tal qual essas pessoas que têm pavor de sair daquele lugar, apesar de estar sofrendo, de estar sentindo dor, de estar, sabe, sem ânimo para nada, com falta total de disposição. A pessoa está praticamente sem vida, inerte, ela somente obedece comando externo, não tem iniciativa para nada. Começa as coisas, para pelo meio do caminho. Quando começa, porque às vezes é tanta historinha que se conta para não começar, para justificar se manter como está. E é assim, gente, que a gente acaba entrando num looping, num buraco sem fundo, que é exatamente um lugar que você simplesmente começa a buscar coisas fora para suprir esse vazio interno, para suprir essas dores, sabe? Então a gente precisa simplesmente ter essa clareza interna, esse discernimento de que não é o mundo fora, não é a bolsa da Vitor Hugo, não é o iPhone última geração, absolutamente nada contra, tá? O ter, eu acho que o ter faz muito parte, sim, porque a gente vive num plano terrestre que se precisa de ter, de dinheiro para tudo, senão você não come, não veste, não dorme. E zero problema de você querer usufruir do melhor que o seu dinheiro possa te proporcionar. Mas a questão é simplesmente você se confundir com isso. Ou você direcionar a sua atenção, canalizar a sua vida estritamente para isso, obsessivamente. E esquecer do ser, esquecer da emoção. O que eu faço com isso tudo? Essa é a pergunta que não quer calar. Onde que eu me coloco no meio disso tudo? E aí é essencial a gente simplesmente entender o seguinte: poxa vida, mas se eu tô aqui no mundo, se eu estou aqui com todas essas minhas dores e traumas e esses meus fantasmas me acolhendo, o que eles têm para me ensinar? O que eles querem me dizer? Que de uma forma ou de outra eu não estou ouvindo? Do que é que eu estou fugindo? Esse é o grande lance, sabe? A gente entender. Do que eu estou fugindo na minha vida? O que está se passando no meu mundo interno? Então, se a gente absolutamente não olha para isso, gente, é um processo que ele, obviamente, né, você pode e deve fazer isso com um profissional especializado, orientado. Não fazer a revelia, sobretudo se você não tem prática de fazer isso, tá? Mas a gente... É essencial você fazer esse processo de olhar para dentro e assumir a responsabilidade pessoal. Eu vou voltar nisso mais um pouquinho aqui para frente, porque senão você não consegue virar a sua chavinha e mudar a sua vida, mudar o rumo da sua história, da sua trajetória e criar outras experiências que sejam mais satisfatórias e que te tragam mais plenitude. Essa é a verdade. Se eu levo a minha vida fingindo que as coisas não estão acontecendo internamente,
eu simplesmente perco uma grandíssima oportunidade que se chama evolução. Se eu levo a minha vida sem olhar, sem descobrir o que está quebrado aqui dentro, o que está partido aqui dentro, gente, é uma pena, porque realmente é um tempo perdido. É uma vida perdida, são experiências lindas que a gente deixa de ter. O que está quebrado aí dentro emocionalmente? Alguém sabe? Tem saída, tá, Carlinha? Carlinha tá dizendo que é um grande desafio. Sim, tem saída. Tem saída para isso. Lá no Mulher de Pulso eu vou trabalhar muito isso. Depois eu vou conversar com vocês sobre. Mas tem saída para isso, sim. É um desafio, sim, e é um exercício constante. É um exercício que a gente faz repetidamente, constantemente, caminhando em prol daquilo, de construir aquilo que você quer para sua vida, de desenhar aquela realidade que você quer vivenciar, que você quer experimentar. Senão fica muito difícil. E muitas pessoas caem no auto-engano. Gente, eu vou falar pra vocês, uma das coisas que eu mais amo fazer é me trabalhar. Eu me invisto mesmo, porque é tão libertador pra mim, é tão prazeroso. Teve um dia desses, eu coloquei um post lá no Instagram, que é falando sobre empoderamento, né? O empoderamento não é bolsa de grife. E é exatamente isso, sabe? Empoderamento não é bolsa de grife, porque isso não tá fora. Isso não tem a ver com moda. Não tem a ver com absolutamente nada que esteja no mundo fora. Isso é estado de espírito, estado emocional, estado de alma. Essa é a parte mais linda de você conseguir saber e se sentir assim. Se sentir capaz, se sentir gigante, se sentir plena naquilo que você se propõe a fazer. E ter a certeza serena, interna, que você está no caminho certo, que você está fazendo o que você deve fazer, que você está cumprindo o teu propósito ali. Gente, não tem preço. Absolutamente não tem preço. É a coisa mais gostosa, sabe? É um prazer que vem de dentro, assim, que é uma experiência, não dá nem para colocar em palavras. Eu lembro quando eu saí da Dataprev, que eu fiz a minha virada, né, minha transição de carreira, eu falava com algumas poucas pessoas que eu tinha muita intimidade lá sobre isso. As pessoas falavam: Rô, seus olhos brilham quando você fala disso, sua energia muda. E é isso, sabe? É chegar nesse lugar interno, num lugar de descobrir que vai ser algo muito bom para você, mas vai ser muito bom para todo mundo. E você pode fazer isso de diversas formas. A gente só precisa estar vulnerável e querer simplesmente catar os caquinhos, porque tem gente que passa uma vida inteira quebrada emocionalmente. Sabe? É muito ruim. Tem gente que uma vida inteira ela passa quebrada emocionalmente. Uma vida inteira ela simplesmente está ali só justificando aquela rachadura, aquela fissura emocional. E que não precisa ser dessa forma. E aí a gente, quando se questiona, a gente coloca assim: será que isso aconteceu por conta de uma série de padrões de pensamento e sentimento e emoções que eu não elaborei? O que vocês acham? A física quântica diz que a gente cria e cocria a nossa realidade, a nossa experiência, gostemos nós disso ou não. É uma lei universal. Como é isso? Bom, então, se a física quântica diz que eu crio a minha realidade com base naquilo que eu acredito, é uma loucura eu não olhar para isso. Concorda?
É uma loucura simplesmente eu não olhar, eu ignorar totalmente isso e ficar vivendo uma vida totalmente para fora, no mundo lá fora. Quando na verdade a grande saída é para dentro, é na nossa caverna, é na nossa caverna interna. É olhando para essas dores, acolhendo, transformando, transmutando, ressignificando essas dores, que a gente vai abrir espaço, que a gente vai criar um novo terreno para construir algo muito maior, algo muito melhor, algo verdadeiro, algo transformador. É desse espaço interno, sabe? Então, para mim, essa é a maior beleza, essa é a maior magia que a gente pode viver, que a gente pode ter na vida. É experienciar isso. É simplesmente viver uma vida alinhada de forma que, nossa, eu quero esvaziar minha mochila daquilo tudo que eu não quero mais, que é o que a gente falou ontem. Hoje eu só quero coisas na minha vida, no meu coração, na minha emoção, na minha mente, coisas que façam bem para mim e para o mundo, para os outros. Então a gente conseguir chegar nesse espaço interno e entendendo que o que se quebrou por um motivo maior, e aceitando e acolhendo, e aí eu bato de novo na tecla da autoaceitação, é essencial para que eu possa ver resultados diferentes. O fato de eu aceitar não significa que eu estou me resignando, tá? Quero deixar claro que existe uma diferença entre a autoaceitação e a resignação. A autoaceitação sou eu entender que hoje eu estou com a minha vida nesse formato. Seja ela profissional, afetiva, enfim, financeira. Hoje a minha vida está nesse formato. E eu aceito isso. Porque fui eu que co-criei essa experiência. Foram as minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas atitudes, a minha programação mental, os meus sistemas de crença que contribuíram para eu ter esse resultado. Então, se eu quero mudar esse jogo, eu preciso mudar dentro. E aí eu aceito de muito bom grado, ainda que seja, gente, pela dor. A gente precisa aceitar e não resistir. Porque se você resiste, você está criando um campo energético contrário. E aí fica aquela briga energética. E aquilo vai se agigantando cada vez mais e cada vez demorando mais para se dissolver. Então, por isso que a autoaceitação é tão importante. É tão essencial se você quer dar o seu famoso salto quântico, tá? Então, acolham-se com muito amor. Aceitem a sua realidade hoje. E aí, a partir desse lugar, você consegue, tijolinho a tijolinho, ir transformando essa realidade. Você consegue, a partir dessa consciência, ir conseguindo, sabe? Transformando, pouco a pouco. É exatamente isso. Autoaceitação. A resignação não. A resignação é algo totalmente diferente. A resignação fala assim pra você: ah, eu tô vivendo assim, mas né, poxa vida, mas é assim mesmo que a vida é. É assim, né, que as coisas são. A resignação, ela geralmente não vem com essa responsabilidade pessoal, digamos assim, tá? A resignação, ela te coloca num lugar de conformismo. E o conformismo, ele é perigoso. Porque o conformismo, ele te deixa na sua zona de conforto. E na sua zona de conforto, você não consegue alcançar os seus sonhos mais sonhados, os seus projetos mais ousados. Você não consegue se conectar com as suas potencialidades máximas, nem com os seus talentos mais puros. Então, autoaceitação, sim, sempre, mas resignação, não.
Vamos buscar, cavar internamente, emocionalmente. O que eu posso melhorar? Em que eu posso me transformar? Em que eu posso fazer com que fazer desse limão, dessa situação difícil, desse paredão, uma limonada? Porque senão eu vou ficar parada nesse paredão. E eu preciso evoluir porque o tempo está passando. Se o tempo passa e eu não conecto com a minha missão, com o meu propósito maior nessa terra, eu tô lascada. Porque a gente veio aqui para fazer algo muito maior do que seja somente pra gente, pro nosso umbigo. E muitas vezes essas emoções quebram, essas fissuras surgem porque a gente está muito focada na gente. A gente só quer saber do nosso umbigo, a gente só quer saber das nossas dores, a gente não quer saber do outro, a gente não quer olhar para fora. Eu não quero simplesmente ocupar, tirar uma parte do meu tempo para estar em serviço ao outro, a outras pessoas, seja elas quem for. Então, a giripoca piou. O sapato apertou, gente. Vamos tirar a atenção da gente e vamos colocar atenção no mundo. Vamos fazer um trabalho de voluntariado, sabe? Vamos, sabe, ouvir as pessoas. Vamos se colocar mais à disposição. Tira o foco de atenção, de energia de você e coloca para as pessoas, coloca para fora. Sobretudo se você está passando por situação difícil, de dor, de sofrimento, olha para fora, olha para as outras pessoas, busca ajudar também outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque se a minha atenção, se a minha energia fica só concentrada em mim, mais disso eu vou ter, porque o universo simplesmente potencializa absolutamente tudo. Aquilo que você coloca o seu foco, a sua atenção, a sua energia. Ok, amores? Sigamos. E a gente avança mais um pouquinho. E a gente começa a olhar para as nossas travas, as portas que ficam fechadas internamente, essas portas emocionais que não deixam a gente avançar. Como é que é isso? Quem já reconhece as suas travas? Quem sabe? Quem já sabe onde está travada? Emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, na vida? Alguém já conhece, já consegue ver? Vocês já conseguem ver, identificar as suas travas? Você consegue amar as suas travas? Consegue acolher as suas travas? Coloca para mim aí, por favor. Quem consegue? Quem consegue? Ninguém? Muito bom esse conhecimento. Obrigada, Dani, querida. Muito feliz, viu, gente? Eu vou falar para vocês uma coisa. Como eu amo transbordar nesse sentido, compartilhar, sabe? Nossa, eu vou falar para vocês, vem de um espaço interno de realização, de autorrealização muito grande. Poder compartilhar, poder ajudar pessoas, conduzir pessoas, é maravilhoso. Carlinha ainda não consegue. Malva, linda. Que bom você aqui. Ainda não, fica meio perdida. Ok. Quem mais, gente? Quem mais ainda não consegue? Quem ainda não consegue olhar para si e falar, nossa, isso aqui nessa área da minha vida não tá andando, não tá fluindo, mas também eu tô me comportando assim assado, eu tô fazendo frito cozido. Ainda não. Precisamos colocar mais luz nisso. Dever de casa. Olhar para suas áreas da vida e fazer uma lista. Onde é que eu tô travada? Questionem-se, gente. Perguntas movem o mundo. Perguntas movem pessoas. Questionem-se. Pergunte-se mentalmente, emocionalmente. Dias desse atrás eu fiz outro post lá no Instagram. Aliás, quem não me segue no Instagram, @roamonet, me sigam,
porque os conteúdos ali são todos escritos por mim e são muito curiosos, né? Então, um dia desses eu postei lá 5 coisas que você deveria saber sobre mim. E entre essas coisas eu coloquei que eu converso sozinha. Eu falo sozinha, gente. Do mesmo jeito que eu tô conversando aqui com vocês, eu falo sozinha, né? E aí é muito interessante. Eu não fico falando assim, eu falo sozinha em qualquer lugar. E isso é algo desde pequena. Eu bato altos papos comigo. Eu mesma pergunto, eu mesma respondo, né? E é muito engraçado porque às vezes eu faço isso no meio da rua. E as pessoas, às vezes passa alguém assim, olha, porque às vezes eu me empolgo, né? E aí quando eu vejo eu tô gesticulando, eu tô rindo sozinha. Mas é muito gostoso a gente fazer revisitar, sabe? Fazer esse flashback das nossas emoções, dos nossos sentimentos, olhar para isso. Dani tá dizendo que tá na tentativa de olhar as travas, né? Muito bem, de amar as minhas travas. Maravilhoso, querida. Malva, obrigada, Rô. Gratidão, 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 querida. Sim, já consigo, mas preciso olhar mais, Adri. Isso aí. Rábia, eu ainda não. Dida, holofote em muitas áreas. Muito bom, gente. É isso, amores. A gente precisa, de verdade, olhar para dentro, sabe? Olhar para dentro e colocar a luz sem o menor medo de ser feliz, sem o menor pudor de ser feliz. O que muitas vezes impede a gente de botar luz na nossa sombra, de olhar para dentro, é a gente saber que muitas das nossas escolhas e decisões, elas não vão, obviamente, agradar a todos. E também não vão agradar a muitos que estão no nosso entorno, né? Então, possivelmente, pode não agradar marido, esposa, filhos, pai e mãe, né? Ou quem os represente, enfim. E muitas vezes a gente acaba não olhando, não colocando luz, permanecendo no auto-engano, permanecendo na trava, por conta disso. E aí vale a gente avaliar, não vale adoecer. Vale a gente avaliar, né? Quais são os prós e contras disso, de permanecer nesse lugar, de permanecer travada. Ok? Faz parte, meninas, isso super faz parte da vida. Olhar para as nossas travas, aceitá-las é essencial. Quando eu reconheço que eu tenho determinado tipo de limitação, quando eu olho para mim e reconheço que eu tenho determinado tipo de bloqueio, fica muito mais fácil. Oi, voltou? Fica muito mais fácil de eu simplesmente conseguir transformar, ressignificar, criar uma experiência diferente para minha vida, mudar a rota, mudar a trajetória. Se a gente simplesmente não olha para essas travas, a gente não consegue rompê-las, nem romper as correntes. E aí, tal qual o mito da caverna de Platão, a gente fica preso, sem conseguir se mover e acreditando que a vida é aquilo, é tristeza, é dor, é sofrimento, que todo o resto é ilusão. Mas acreditar piamente, unicamente, exclusivamente nisso, essa sim é a maior forma de ilusão e de auto-engano. Porque se é possível a uma pessoa, coloca isso na sua mente abençoada, é possível à humanidade. É óbvio que os graus de dificuldade vão variar. É óbvio que os desafios para uns vão ser muito maior do que para outros. Mas que é possível, é. E se você não começar a se mover hoje, fazendo escolhas hoje diferentes, você não vai criar uma realidade diferente. Você só vai passar essa bola para frente. E quando eu falo passar para frente, para quem é mamãe, isso passa para os seus descendentes. Aquilo que você não resolve
vai passar para eles resolverem. Então, é bom pensar sobre o dever de casa é agora. Assim como nós estamos resolvendo questões, né, que vieram da nossa ancestralidade também. Porque aí entram os elos espirituais, entra uma série de coisas, entra a epigenética, uma série de questões e de variáveis. Então a gente precisa de fato, ó, arregaçar a manguinha e puf, cair dentro. Porque é possível. É possível, é extremamente libertador, é extremamente rico a gente se ver criando e co-criando experiências totalmente diferentes, coisas que a gente achava que não ia conseguir, que não ia ser capaz. A gente precisa decidir, e como a Adri colocou aqui, dar o primeiro passo. É isso, Dani, agora é a hora do primeiro passo, exatamente. Apenas mais um passo e você não está mais no mesmo lugar. E entendendo que essa caminhada, ela é uma caminhada constante. Não é fazer hoje, não tem mágica. Não tem mágica. Eu adoraria que tivesse, mas não tem mágica. O processo evolutivo, um processo de autoconhecimento, ele é constante. Porque cada vez você mergulha mais fundo, cada vez você tem novas sacadas, novas catarses, novos insights, você aprende coisas novas. Então, a Malva, né, colocou que deve dar o primeiro passo e seguir sem medo pela vida. Exatamente. E se tiver medo, como diz o ditado, vai com medo mesmo. Abraça o teu medo. Acolhe, diga a ele, você não é maior do que eu, medo. Eu não te escuto mais. Tem até uma música, né? Se não me engano, é do Jota Quest. Rei medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. É exatamente isso. É olhar para esse lugar e decidir. É de um espaço de decisão interna. E aí, quando você decide, gente, você move céus e terras. A magia está na decisão. Porque quando você decide, você abre portas para a sua vida. Quando você decide, você tem portas abertas. E se ela estiver fechada, você vai abrir. Porque absolutamente nada trava uma mulher decidida, determinada, focada, interessada em fazer acontecer. Absolutamente ninguém consegue travar uma mulher quando ela simplesmente decide. Vocês sabem disso ou não? Quem acredita que faz sentido isso que eu tô falando? Quem acredita? Amelinha, querida, você por aqui, que delícia, gente. A Amélia tá em Portugal, olha que coisa. Essa caverna tá no mundo todo. Temos Moçambique, agora Portugal, ontem tinha Japão. Tá lindo demais, que delícia. É isso aí, o processo é para sempre. A cada vez que você salta, surge um desafio maior. Exatamente. É isso. E eu arrisco dizer que esse processo ele vai pós-eternidade, pós-vida. Porque você tá ali avançando, evoluindo, sabe? E tem uma hora, gente, que isso se torna algo totalmente automático. Isso já fica, sabe, dentro de você. Você já começa a ficar incomodada quando você vê que as coisas... Ah, não, peraí, mas eu tô na minha zona de conforto, né? Não, deixa eu sair, deixa eu ficar desconfortável. Deixa eu começar a fazer coisas que me incomodam. Quer sair da sua zona de conforto? Comece a fazer coisas que te incomodam e que naturalmente você não faria. Coisas que você normalmente não faria. Quais coisas seriam essas? E eu quero que você reflita quais são as portas que se abrem quando você decide.
Quem sabe dizer para mim? Quando você decide fazer alguma coisa, quais são as portas que se abrem para você? Olha, a Adri tá dizendo, hoje eu enfrento com medo mesmo, com frio na barriga, as pernas bambas. É isso aí. Cris dizendo todo sentido, Carlinha eu acredito, Dani, verdade. Malva, é verdade sim, todo sentido, Rô. Sim, todo sentido, eu acredito. Angola. Angola também, olha, Malva é de Angola. Rábia, que eu acho que é de Moçambique. Que delícia, gente. Então, mulheres, é exatamente isso, sabe? Eu quero que vocês reflitam. Se eu hoje mudar o meu padrão de pensamento e de comportamento, quais são as portas que vão se abrir para mim? Você não precisa saber como isso vai acontecer. Como essas portas vão se abrir. Ou como você vai mudar esses padrões de comportamento, tá? Isso aí a gente pode e vai ver juntas para quem quiser vir para Mulher de Pulso, para quem quiser ir mais fundo, ok? Mas eu quero que você hoje reflita quais são as portas que vão se abrir na sua vida. O que vai mudar na sua vida? Emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, afetivamente, em nível de relacionamento interpessoal. O que muda? O que muda? Alguém sabe dizer? Quais são as portas que se abrem quando você simplesmente decide mudar? Quando você decide fazer diferente? Quando você decide assumir a responsabilidade por você, pela sua vida, pela sua trajetória? O que acontece de diferente? Muito possivelmente o que vai acontecer é aquilo que você mais quer. E que você não faz porque você tem medo. Medo de não conseguir, medo de desagradar, medo de não dar certo, medo de não funcionar. São tantos os medos. E a gente faz o que com esse medo? A gente dobra ele bem dobradinho e bota no bolso. Dida tá falando em realizações. Maria Cristina, tudo, eu passo a dançar com o mundo. Ai, que lindo, Cris, é isso. Dani, porta do conhecimento. Lindo, lindo, gente. Coloca mais aí. Ai, que coisa linda. É isso aí. Dançar com o mundo é lindo, Macris. Muito lindo, viu? É isso aí, é hora da gente tirar o mundo para dançar, é exatamente isso. E a coisa começa a vir com leveza, sabe? A coisa começa a vir de forma fluídica. Você começa a se conectar com pessoas que vão te ajudar a alcançar o seu intento, a alcançar o seu objetivo. Você começa a atrair situações, atrair circunstâncias que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Então, quando as portas se abrem, a gente simplesmente entra no fluxo da vida. A gente entra no flow. As coisas começam a fluir. As ditas coincidências começam a aparecer com mais frequência, que não existem coincidências. Eu não acredito. Eu acredito na sincronicidade. Eu acredito que quando a gente está focado, quando a gente está planejado, quando a gente tá, sabe, com objetivo, a gente alcança o que quer que seja, porque o mundo, o universo conspira a favor, o universo se rende. Dani tá dizendo saber o que fazer e qual caminho seguir. Lindo, Dani. Rábia, maravilhas da vida. Adriana, é um novo mundo, você passa a enxergar que você pode ir onde você quiser. É exatamente isso, gente. E é lindo. Quando você está determinada e decidida, não tem para ninguém. É absolutamente mágico isso. É profundamente mágico isso. Não tem para ninguém. Você só vai. Você só vai, só vai, só vai.
E pronto. É muito, muito maravilhoso a gente poder parar e pensar que a gente tem o direito inalienável à felicidade. Que a gente tem o direito inalienável de viver uma vida com fluidez, com abundância, com leveza, com facilidade. Com muita alegria. Porque quando a gente baixa a nossa frequência vibratória, quando a gente baixa a nossa vibração, a gente começa a atrair uma série de infortúnios para a vida. E as doenças também. Então vibrem muito alto. Mas não é de uma forma ilusória, não, tá? É vibrar sabendo que você vai ter exercícios a fazer, que você vai ter que arregaçar a manga, mas que é possível chegar lá e chegar com suas próprias pernas. Essa não é nada que alguém chegou e pá, te deu. Pão da vergonha, como a Cabala chama. Não, é algo que você foi lá e conquistou. É algo que você foi lá e simplesmente se transformou. Você construiu com as suas próprias mãos. Essa transição interna. É muito lindo isso. É muito lindo. Ó, a Adri tá dizendo, eu vou estudar e voltei a estudar, né? Estou apaixonada por mim mesma. É isso aí. É isso aí. Altos relacionamentos conosco mesmo. É se amar muito, se valorizar demais. As portas se abrem. Mas entenda bem que não é de um espaço de arrogância nem de soberba. Arrogância e soberba, ela tem que ficar do lado de fora. Não pode estar na sua mochila. Tem que ter simplesmente coisas que são importantes para você. E se durante a sua caminhada você tropeçar em coisas que você olhar e reconhecer que não contribuem para o seu crescimento, que não vão te levar ao lugar que você quer chegar, simplesmente jogue fora. Porque não vai te fazer falta. Se não contribui para a sua elevação, para o seu conhecimento, para a sua plenitude, você vai querer isso para quê? Se isso não te potencializa, as portas estão abertas. Só basta a gente caminhar. Com firmeza, com certeza, com fé, com convicção, fazer o que precisa ser feito para essa transição. Porque é uma transição de estado mesmo, de estado emocional, transição de estado espiritual. São muitas transformações que acontecem. E não tem para onde correr. E o caminho, como eu sempre falo, ele é estreito e de mão única. Só tem um sentido, só dá para ir para frente. Porque quando a gente expande a nossa consciência, absolutamente nunca mais você vai voltar a ter o comportamento que você tinha sem ficar incomodada, sem olhar e falar, caramba, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Nada a ver. Isso não vai rolar. Você mesmo vai olhar, vai falar, ih, não, isso é furada, não vou entrar aí não. O quê? Isso é caixa de marimbondo, não quero. Deixa eu ficar aqui na minha paz, na minha vibe, seguindo na minha estradinha, que ela vai me levar onde eu quero chegar. Esse é o maior barato. Ok, amores, chegamos ao final da nossa terceira aula, nosso terceiro encontro da noite de hoje. E amanhã nós estaremos juntas para a nossa quarta aula. Amanhã o tema é Avistei um Baú, Talentos e Tesouros. Amanhã a gente vai falar de muita coisa boa. Tragam muitos sonhos na sua mochila. Coloque muitos desejos na sua mochila para amanhã, porque a gente vai simplesmente abrir esse baú de possibilidades infinitas e infindáveis. Baú de sonhos, de talentos, de realizações, de lugares, de plenitude do que você quer ser e chegar na sua vida.
Ok, lindezas, eu quero uma palavra. Como é que foi para vocês o nosso encontro de hoje? Coloquem para mim aqui uma palavra. Gratidão, beijos, até lá. Boa noite, obrigada. Gratidão por mais essa aula excelente. Obrigada, Cris. Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, Adri. Gente, bom demais estar aqui com vocês. Parabéns pela persistência e perseverança de vocês, que apesar do atraso, vocês, estão comprometidas com vocês, com o processo e com essa caverna maravilhosa. Estas aulas estão a mudar minha maneira de pensar. Que bom, Rábia, querida. Melinha, motivação. Muito bom. Dida, luz. Ai, Macris, clareza. Dani, plenitude. Olha que delícia. Carlinha, obrigada por mais uma aula. Maravilha. Ai, que linda, gente. Gratidão também, Alê. Que delícia. Melzinha, que bom você aqui. Amores. Bom, como vocês sabem, tem muitas mulheres, né, lindíssimas, maravilhosas de outros países, e por conta do fuso horário eu decidi deixar essas aulas até simplesmente às 6 da manhã do dia seguinte, tá? Porque elas não vão ficar salvas no IGTV e vou explicar por quê. Elas compõem o primeiro módulo de lançamento da minha mentoria em grupo, que se chama Mulher de Pulso. E eu estou aqui a compartilhar com vocês. Então, quem vier comigo para o Mulher de Pulso vai ter acesso na plataforma a todas as aulas do nosso encontro, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês assistirem até as 6 da manhã e aí a equipe já tira do ar lá no Instagram, tá bom? E também aqui no Facebook, tá certo? Por isso ela não vai ficar salva, tá? Então amanhã espero vocês, amanhã à noite, às 19 horas, chova ou faça sol, venham, compartilhem, convidem outras mulheres para virem para a caverna com a gente, tá bom, meus amores? Um beijo enorme para vocês. Obrigada, Cris, dizendo que meu sorriso é contagiante, vivo, eterno. Muito obrigada, querida, gratidão. Beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, até amanhã, bye bye, beijo!